Olá, uma boa tarde, irmãos. Mais uma sexta-feira aqui, nós novamente, com Memórias de um Suicida. E a Júlia vai fazer a nossa harmonização do ambiente com a leitura do livro aí, que ela tem em mãos. A Julinha. Vamos lá, boa tarde a todos e a todas. Novamente o nosso livro aqui, ó, uma mensagem da Dona Ivone, Médios com Carinho. E a gente vai ler um pedacinho de um texto que ela fala assim: aprendamos a perdoar. Quando o médium é chamado ao trabalho de caridade, ele se julga convidado a socorrer apenas aos espíritos sofredores, infelizes ou obsessores. Todavia, é importante que ele mude essa visão, porquanto o primeiro socorro que ele prestará é a si próprio. Se ele se dispuser a considerar que sempre terá nesses irmãos o espelho dos sofrimentos reservados aos que se deixaram enredar pelas armadilhas da vaidade, do orgulho, dos preconceitos e de todos os demais vícios que ainda vigoram no íntimo dos corações distraídos das realidades espirituais. É uma psicografia, né, por médiuns da casa de lar de Teresa, em Copacabana, e essa mensagem foi dada pela Dona Ivone, né? Dona Ivone desencarnada. Então, essa mensagem agora, a gente vai harmonizando nossos sentimentos, nossos pensamentos, juntando os nossos corações aos corações desses espíritos amigos, protetores, que nos ajudam nessa tarefa. Pedindo, então, a Jesus, nosso irmão maior, a Dona Ivone, essa falange amiga desses espíritos protetores, a Nossa Senhora, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciado o estudo desta tarde, te agradecendo a grande oportunidade. Muito obrigada. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós terminamos o capítulo passado, hoje vamos iniciar um novo. Então, nós terminamos na semana passada com as experiências pretéritas do Camilo, né? E sendo que a última foi a causa da sua cegueira, foi esclarecida aqui para nós, e que o deixou bastante impactado até. Lembrando que essas experiências, né, que o Camilo passou, também todos os companheiros deles passavam por isso. Nós já tivemos um anteriormente, e agora é Camilo. É claro que o livro não vai narrar todos eles, né? Porque até Camilo que está narrando o livro, ele não daria, teria que fazer uma outra edição só para isso, né? Então, nós terminamos aqui com essa experiência dele, quando ele soube porque ele ficou cego, como Camilo. E no capítulo de hoje, que fala o elemento feminino, é o capítulo 21, é o penúltimo capítulo do livro, é o elemento feminino. E ele começa assim, com Camilo, que deixou o santuário amparado pelos irmãos Pedro e Salucho, porque ele estava exausto pelo esforço de rememorar, né, todas aquelas lembranças, né, mesmo sendo auxiliado pelos competentes instrutores. Nós, lembrando aqui, sabemos que quando eles fazem essas projeções mentais, que é narrado como uma TV, eles vivenciam tudo aquilo, a ajuda daqueles iniciados, dos instrutores para fazer essa reprodução. Mas mesmo com esses irmãos mais capacitados, há um desgaste, né, desses espíritos que passam por esse processo, principalmente esses réprobos, né, que são espíritos mais inferiores. Então, eles precisam muito de assistência. Então, o que aconteceu? Essas recordações passadas abateram muito seu ânimo e deixou doente.
né? Que houve assim, um choque da mente e do sentimento, né? A mente dele e os sentimentos se chocaram, vamos dizer assim, entrechocaram, né? Então, isso causou um certo desânimo, doente mesmo, ele ficou assim, muito debilitado. Então, o que acontece? Ele Hein, foi. Selminha? Foi. Isso gerou um desequilíbrio, né? Na harmonia aí da composição, né? Exatamente. Isso é muito comum, até, eles falam, quando é tão comum acontecer com esses episódios, com esses discípulos, não é? Que existe um gabinete anexo esse auditório onde é feito esses estudos, é um gabinete clínico, que ele foi encaminhado para lá. E ficam sempre 2 iniciados lá de plantão durante o dia. Sempre tem, porque sempre acontece isso com os irmãos lá, com esses espíritos. Então, o que acontece? Ele foi levado lá e inicialmente, eles aplicaram passes, desculpa, era um tratamento de urgência, então, eles fizeram um passe magnético para... que droga, fiquei sem voz. Selminha, deixa eu fazer uma colocação aqui com relação essa situação aí de desequilíbrio que você falou, né? Que uma mistura, né? De mente, né? E sentimentos, né? Por que mente e sentimento? Porque, assim, eles têm a noção do que eles fizeram, né? Que eles estão vendo um passado criminoso, né? Cheio de situações que hoje eles já condenam, né? Porque agora já estão com certo entendimento, né? E vai também de encontro com os sentimentos que eles já estão no momento, que é um sentimento um pouco mais elevado. Então, por isso que existe esse choque. Aí, quando eles comentam aqui, né? Bagagem mental pecaminosa os lançavam em crises insopitáveis de alucinação, as quais, por vezes, atingiam as raias da demência. Então, é por essa razão que esses iniciados ficavam ali para fazer esse tipo de tratamento. E o tratamento que eles fazem é aquele tratamento que a gente já viu lá atrás, no início do livro, aquele tratamento magnético. Então, como você mesmo falou, são iniciados hindus que fazem todo esse trabalho mental, né? E eles fazem esse tratamento magnético como que balsamizante, né? Porque o momento necessitava essa urgência de alguma coisa que viesse mais rápido. Isso. Então, era através desse tratamento magnético que eles conseguiam se harmonizar. Uhum. Isso é o tratamento mais urgente. E, após isso, né, em seguida, eles eram acompanhados, havia um acompanhamento, né, pela vigilância para cuidar da parte clínica psíquica especializada. Quer dizer, eles ficavam no acompanhamento para ver se depois daquilo eles estavam se reestabelecendo psiquicamente também. Eu falo clínico-psíquica, né? Então, quer dizer, ele teria que estar realmente se recompondo, né? Porque a questão do sentimento que dá esse choque, até porque eles ficam com aquela consciência consciência pesada, né? Eles têm a consciência do mal que eles fizeram, né? Dos erros que houve em outras existências, e isso causa um sofrimento para eles. Então, mas precisa que eles se reequilibrem e não entre nessa sintonia de pesar, de arrependimento, de tristeza, melancolia, nada disso pode ficar com eles, porque já existe a inferioridade moral e isso não pode deixar que se permaneça muito com eles. Então, continuando aqui, no fim de alguns dias, já lúcido, eu falo assim, já completamente lúcido quanto à sua verdadeira personalidade,
ele teve toda a consciência quem ele era, o que todas as falhas morais dele, tudo, né? Então ele assim, ele refletiu maduramente e chegou a uma única conclusão, a fim de se sentir plenamente reabilitado diante de sua consciência e da própria lei suprema, claro, né? Que era reencarnar, renascer mais uma vez, sofrer dignamente, ele fala aqui, o testemunho da perda da visão, no qual fracassara pouco, né? Pois ele não se submetera, ele não conseguiu ter a humildade necessária para isso, né? Então ele preferiu o suicídio. E mais, até ele diz aqui assim, realizar o contrário do que fizera para trás também, que é amar compassiva e caridosamente os seus semelhantes, proteger, auxiliar, servir o próximo, utilizando todos os meios lícitos ao seu alcance, lícitos e generosos, coisa que em todas as existências que nós acompanhamos aqui, né, ele não utilizou nada disso. Não teve esse amor compassivo, ele não foi caridoso com seus semelhantes, entendeu? Então, isso ele também quer acrescentar na experiência dele futura. Não é isso, Júlia? Isso mesmo, Selminha, muito bem. Tanto que ele fala aqui mais abaixo, né? Então, ele diz aqui, ó, e necessário a abnegação do sacrifício, né? Para quê? Para que eles possam sair dessa treva, né? Porque eles estão realmente, ele, né, e os outros, né, vivem numa treva, numa verdadeira. E agora, com isso já visto por eles, né? Porque esse tratamento, tudo isso que eles estão fazendo é para dar mais o quê? Mais fortalecimento a esses espíritos, porque eles estão tendo o contato do que eles realmente foram nas outras experiências passadas. Então, e assim, e cada vez mais eles vão se fortalecendo para quê? Para que a próxima experiência eles tenham êxito, né? Exatamente. Então, acontece assim que Camilo, ele descreve uma tristeza irresistível que ele passa a sentir, decorrente do remorso, né? Pelo remorso dele do passado, aquele remorso passado delituoso dele, né? Ele carrega esse remorso. Então ele diz que ele não conseguiria alcançar nenhuma felicidade por conta desse remorso que ele sente. Por isso a necessidade que ele agora vê de realmente reencarnar para poder se refazer. Ele fala que quando a Júlia fala assim das trevas, ele define bem aqui assim, ele quer se ressarcir das trevas, então semeadas. Ele semeou as trevas em que ele viveu todos esses séculos de existências, né? E ele quer ressarcir tudo isso. Então, o que acontece aqui? Um dos incentivos que eram oferecidos a eles para se recompor dessa situação era assim, os bondosos instrutores e os diletos amigos e as vigilantes, caridosas e afáveis, elas reanimavam as forças deles, como também faziam aos companheiros de luta. Ele diz aqui, de lutas e infortúnios, pois os sofrimentos de um espelhavam os dos demais, porque todos eles tinham um passado delituoso, todos eles passaram por situações, vamos lá, vergonhosas para eles hoje. Então, por isso que ele fala que é o refrão, não tem nenhum melhor do que o outro, né? Foi assim até que a Júlia definiu isso, nenhum ali é melhor do que o outro. Estão todos na mesma condição. Então, quer dizer, eles ofertavam os seus conselhos, exemplos, né? E os instruiu para que eles
e insistisse nas lições do aprendizado, né, e que seguisse o curso normal, porque eles ainda estavam em estudo, eles estavam lá no curso, eles tinham o aprendizado, eles tinham as visitações à Terra, a vida deles tinha que continuar seguindo o curso normal, eles não poderiam se abater diante daquelas revelações que foram feitas a eles. Então, eles falam assim, para se encaminhar ao trabalho reconstrutivo, sem esperar os serviços do renascimento físico-mental, até porque nem se achavam ainda delineados. Nós lembramos aqui que quando eles se preparam para a reencarnação, há um processo também de pelo menos 2 anos para isso. Eles voltam lá para o departamento de reencarnação, eles se internam lá e fazem todo um preparo. Então, quer dizer, nada disso está pronto. Então, não adianta assim, eu quero encarnar e vamos logo preparar. Não é assim. Né? Nós lembrando aqui como é que foi dito já, né, que eles ficam internados porque tem que encontrar uma família, tem que preparar os corpos com as suas limitações, de acordo com as suas predisposições morais e tudo mais. Então, como eles não estavam no tempo, que eles tivessem que retomar os seus trabalhos ali para se elevarem, né? Se melhorarem. Hein, Selma? O que é interessante aqui que eles fazem esse trabalho com eles, né? Porque como eles estão assim já debilitados com relação a todas essas revelações, que são impacto realmente, né? Então, que eles começam a ficar entristecidos, melancólicos, porém arrependidos, porque a gente sabe que é através do arrependimento que você pode refazer o caminho. Mas foi muito chocante eles entrarem em contato com esse passado. Aí, agora, a gente sempre sabe que a misericórdia de Deus é grande para com todos nós. Tanto que ele, aqui mais abaixo no texto, fala assim, ora, um dos grandes incentivos que nos ofereciam para a conformidade com a situação era justamente as reuniões de arte e moral, que já tivemos ocasião de nos referir, as quais, no decorrer do tempo, assumiram panoramas especiais. Então, aí ele vê, eles foram incentivados por quê? Porque não estava ainda naquele momento para reencarnar, apesar de já ter o entendimento da reencarnação como solução, né? Mas eles davam ânimo com relação a isso, incentivo, para eles naquelas reuniões que você vai nos falar agora, Selma, da arte e da moral. O que era a arte, que eles já tiveram esses estudos, e isso era uma coisa que incentivava a eles verem o belo e sair daquele torpor, né, que não estava ajudando em nada eles nessa situação, porque já tinham levado, como ele falou, quase a demência novamente, né? Porque então ele fala que esse decorrer do tempo assumiram um panorama especial a causa da reabilitação deles particular, não é? Então, o que acontece? Eram feitas aqui, na questão das artes, eles iam aos parques das cidades, eram preparados para eles, especificamente como tratamento, né, Júlia? Eram preparados para eles nesse parque da cidade, recantos de beleza, assim, que não tem como descrever para nós aqui ainda, né? As belezas que existem lá nos parques. Recantos belos, inconcebíveis, né? E isso trazia... Isso era... Como é que fala? Vou ler aqui esse pedaço. Fora possível afirmar tais predileções em mentes como aquelas, educadas sobre os mais adiantados princípios do ideal que poderíamos conceber. Ele aqui está se referindo a essas imagens que foram colocadas no parque através das senhoras, né? Aí que está o elemento feminino, porque essas senhoras, as vigilantes, elas que preparavam todas essas projeções mentais ali no parque para auxiliá-los.
Então, eles criaram todas essas belezas, né, para o reconforto deles. Então, ele fala assim, e isso é a questão de, assim, que ele fala só em mentes educadas sobre os mais adiantados princípios do ideal que poderíamos conceber. E até reproduções exatas, porém apresentadas em sublime estado de quintessência, legitimamente adornada até a reverência, porque construídas fluidificamente, sob pressão de vontades adestradas na superioridade das concepções magnânimas do amor e do bem. Eram essas senhoras que providenciavam todas essas belezas para eles. E que foi... Fala, Selma, e construídas fluidicamente, quer dizer, então, é através do pensamento, elas faziam todo esse trabalho que traria para eles um aconchego. E aí a gente vale lembrar que quando eles tiveram que receber aquela família deles, né, as famílias, a mãe, né, os filhos, lá quem já tinha falecido, os mortos, né, vamos dizer assim, foi construído um local do nascimento deles, a parte do lar, né? Como até a cadeira da mãe do Belarmino foi projetada, né? Então, assim, daquela mesma maneira que foi feito lá, essas irmãs faziam ali naqueles parques, essas belezas que ele diz aqui, que é inconcebível a um ser humano, né? Então, de uma tamanha beleza. Tanto que eles falam aqui sobre Chopin, que ele diz, né, que Chopin tocava, né, as músicas, né, que eles tiveram essa oportunidade desse belo, né, dessa arte, e ele diz que quando Chopin tocava, a composição era feito um trabalho a nível de formas, tudo também projetado por essas mentes, né, dessas senhoras ali, que eram as vigilantes, né? Então, que diz, né, a quem tivemos ocasião de assistir, que é o Chopin, transfigurar a magia do som em encantamento de vocabulário poético. Então, quer dizer, eles viam isso através da letra, né, daquele trabalho mesmo, né, que eles conseguiam ver, imagem, o som e tudo. Então, é por isso que ela fala que essa arte faria bem a esses espíritos que estavam ali em tratamento, até por conta de todo esse impacto que eles tiveram, né, na revelação do passado deles. Então, ele diz, traduzindo em sequência arrebatadora de visões ideais, as quais ultrapassavam nossa possibilidade quanto à ideia do belo. Então, que você imagina Chopin tocando, aquilo aparecendo a letra e imagens, né, para que tratassem para eles o belo. Isso é a parte da arte, né, Selma? Isso. Então, e aqui eles foi concedido a eles também, eles a reprodução do lago de Genezaré como de Tiberíades, em que eles caminharam por ali e eram na época de Jesus. Ele diz aqui assim que ficava as sugestões que ali do lago, tudo onde eles caminhavam, impregnavam, né, as reproduções, que era como se Jesus acabasse de ter passado por ali. Então, eles sentiam essas repercussões mentais, né, da voz, do murmúrio, da doce palavras de Jesus, né, que tivesse passado logo por ali, como que remetendo eles, no caso, ao século 33, em que ele esteve lá de fato, não é? No caso, foi há 2.000 anos atrás. Hein, Selma? Essa imagem, né, que eles faziam, né? Eles faziam a parte da arte, né, onde eles traziam Chopin,
toda aquela harmonia ali nos campos, e eles também falaram que eles podiam se reequilibrar, vamos dizer assim, né? ou trazer essa harmonia, e esses incentivos eram da arte e da moral. Então, a arte vinha com Chopin, com todo aquele esplendor ali, né? Que fazia aquela composição dos campos. E a moral, né? Que era também uma forma do equilíbrio, né? Era quando eles traziam a imagem de Jesus para eles. Aí a gente lembra também que Aníbal de Sila, lá atrás, fez todo esse trabalho para que eles pudessem conhecer o mestre. Naquele momento era para conhecer. Agora, isso era para equilibrá-los, porque eles já tinham noção de quem era o mestre Jesus, né? De toda aquela harmonia que Jesus trazia, aquela paz, aquela voz, principalmente quando eles tiveram o contato do vinde a mim, que o Jesus falou para todos nós, né? Vinde a mim, vós que sofreis. E naquele momento eles estavam sofridos por conta dessas revelações desse passado delituoso. Então, essa era a forma que eles também encontraram de fazer essa tal harmonia necessária, com o belo, com a arte e com a moral trazendo a figura meiga de Jesus. Agora, tem um porém, né? Que agora tem uma consequência maior à imagem de Jesus, principalmente para Camilo, quando ele lembra de Jesus no século 33, quando ele esteve com Jesus, e o que ele fez, né, Selma, no século 33, que a gente já falou isso nos vídeos passados, quando ele disse que por muito pouco, se não tivesse os guardas, ele teria ele mesmo batido em Jesus. Esse passado de Camilo. Então, naquele momento, ele tem a imagem de Jesus, a voz de Jesus, porque eles transportam eles, né, com essas imagens como se eles estivessem vivenciando o local, mas hoje, já com aquele sentimento melhor com relação a quem era Jesus, que no passado, no século 33, ele teve vontade de bater em Jesus. Então, isso também vai trazendo para Camilo um pouco mais de equilíbrio, porque ele já consegue lembrar desse passado naquele momento, né? Mas já com esse tratamento, com tudo isso, e não se deixar levar ou ter uma complicação mental maior. Por isso, todo esse preparo também desses iniciados com relação a essas revelações, que são muito chocantes, né, Selma, para eles. Exatamente. Então, ele diz aqui, cada dia de reunião eram oferecidos aos presentes, né, em particular os internos, né, horas de sublime aprendizado, e eram ofertados comoventes exemplos de abnegação, de dedicação ao próximo, de humildade e paciência. Esse aprendizado era extraído da própria história da humanidade, as lutas e dores, né, as vitórias e reabilitações, eram ministradas por nossos próprios mestres e mentores, ou pelas caravanas visitadoras, que desciam no intuito fraterno, para contribuir também com eles, né? Assim, muitos dramas vividos pelas próprias damas da vigilância também, né? Como personagens destacadas de nossa colônia. Ramiro de Guzmán e os dois canaleiras foram também permitidos conhecer como exemplificação e advertência. Eles também trouxeram seus próprios relatos de exemplos, né, para estimulá-los, né, para auxiliá-los, né, nessa empreitada, nessa etapa deles também, não é? Ele fala até que muitos apresentados mesmo como modelos dignos de serem imitados. Quer dizer, cada um foi fazendo a sua própria narrativa para que servisse de estímulo para eles, não é?
Hein, Selma? E quem seriam esses modelos? São esses mestres, esses companheiros dali da colônia, que já passaram por certas problemáticas que eles vivenciam hoje e eles já superaram. Então, trazem eles como exemplo a ser seguido também. Então, tem o exemplo do mestre, da moral de Jesus, mas trazendo agora mais para perto da humanidade, eles se serviram de quem? De que estão mais próximos. Então, eles fazem os exemplos de Ramiro, de Carlos, de Roberto. Então, esses mais próximos. Então, assim, até das senhoras. Por quê? Porque são exemplos de superação, né? E está mais perto deles. Que aí a gente já faz, mas é Jesus. Não, mas eles não são Jesus. Eles estão próximos, também errando, né? Mas também acertaram. Por isso que ele diz, são extraídos esse aprendizado da própria história da humanidade. Porque não é uma história lá longe, é uma história de perto, de superação. Exatamente. Então, isso tudo era para servir de exemplos, né, experiências deles do progresso, né, os sacrifícios testemunhados na encarnação ou pelos trabalhos no espaço também, porque não é só na encarnação, mas lá no plano invisível eles também trabalhavam e usavam isso para exemplificar a eles também. E aí, continuando aqui, um dia eles foram informados de que fomos informados de que tocará a vez de nossas bondosas vigilantes apresentarem o fruto de suas meditações fulgentes. Então, e eles ficaram assim muito satisfeitos, ficaram contidos, né, de satisfação por causa de poder ver essa situação dessas amigas, que eles falam amigas ternas. E ele diz aqui assim que o fraternal desvelo mantinha sempre acesa em nosso imo a chama do afeto sacrossanto da família. É o desejo do lar, o respeito de nós mesmas, porque essas senhoras traziam isso a eles, emanavam, né? Eles tinham aquela sensação de casa, né? De lar, de família, que elas levavam para eles. Então, quando chegou a vez delas dar o seu parecer. No caso aqui, a Rita de Cássia. Rita de Cássia era poetisa, aquela jovenzinha que foi apresentada a eles no início, né? Quando eles chegaram na cidade universitária. Ela era uma crente convicta e de formoso caráter, fortalecida no fervor diário de atos de amor e dedicação ao próximo. Ela viera ao internato requisitar a presença deles. Ele fala da nossa presença, conduzindo-nos à sua residência, onde, então, entramos pela primeira vez. Não eram todos, tá? Eram alguns deles. Era um público diminuto, como ela chama. Não foram todos aqueles grupos, todos que estavam do grupo. Foi feita uma seleção de alguns, e o Camilo estava entre eles, e nós vamos até entender por quê. Era esse público seleto que foi lá. Então, o que acontece? Ei, Selma. Oi, Júlia. Selma, tem um porém, né? Porque nem todos foram chamados, né? Então, quando você leu aí, fala assim, né? Porque eles estavam fazendo todas aquelas visões, todo esse amparo, né, que essas irmãs faziam, era para quê? Era por conta da família, o desejo que eles tinham do lar e o respeito a eles mesmos. Sim. Então, a gente sabe que dentro daquele grupo, a gente sabe que nem todos estão tão preparados, apesar de já estarem na cidade universitária. Por isso que foi escolhido ali quem poderia estar para mais uma situação que elas poderiam proporcionar. Então,
Por isso que quando você falou, foi selecionado o público, né? Porque Uhum. nem todos estavam ainda já naquela sintonia, né, desse entendimento do lar, né? Eles quiseram ali, através, a gente sempre vai frisar isso, através das construções mentais desses espíritos já superiores. Uhum. Isso. Então, diz aqui, ela tinha um santuário, ela fez assim, ela tratava da casa dela, né, vamos dizer, a residência dela era um mimoso santuário arquitetado sob domínio de sugestões comovedoras de sua grande piedade filial. Ela imaginara por meio de saudades santificadoras e resignadas daqueles que foram seus pais na terra. Ela reconstruiu o lar que ela viveu na terra, até por amor, em homenagem a seus pais mesmo, que ela amou muito e eles amaram muito a ela também. Então, ela tinha esse carinho, né? Que ela, quando ela fez aquela sugestão mental, ela imprimiu ali, né, nessa residência dela, o lar paterno, para aquela onde ela tinha vivido na Terra. Isso lá nos anos de 1790, foi a época dela, né, onde ela desencarnou, né, nessa época. Então, o que acontece? Eles Isso, foram... Alminha. Oi. E ela desencarnou jovem, né? Por isso que ela apresenta essa roupagem aí, né? Que ela se apresenta com 15 anos para eles, né? Uma menina. É, Porque ela, quando desencarnou, né? Ela desencarnou em Portugal, que foi a último lugar terreno, né? E ela diz aqui, ó, curta existência planetária, a última vez em Portugal, quer dizer, até afinidade também com eles, né? exatamente. Então, nesse esse público diminuto, né, dos convidados dela, estavam seus pupilos, alguns amigos mais íntimos e os mestres iniciados, cuja presença seria indispensável, pois também ela aprendia ao contato das lúcidas mentalidades que a nós outros educavam. Era toda a assistência que ali estava. Entre os amigos, eles viram os dois canaleiras, Joel Steele, a quem a menina parecia render culto fraterno fervoroso, e Ramiro de Guzmán. Esses são os iniciados, né, que ela também chamava por causa das mentalidades, que ela também aprendia sempre com eles, né? Então, eles todos se reuniram, tinha uma harpa ali, ela tocava a harpa, cantava, declamava suas poesias, né? E nós sabemos que toda tanto a música quanto a poesia, ela é feita as imagens mentais, elas são criadas ali naquele antro, né? De acordo com aquela melodia toda da harpa, da poesia. Então, criou-se um ambiente assim muito bonito, muito belo, né? Aquela situação que, para Camilo e aqueles outros ali, eles ficavam assim extremamente maravilhados com tudo aquilo, não é? Porque tudo era diferente, coisas que eles nunca tinham vistos, né? Estão vendo ali naquele plano, né? Diga, Júlia. Sim, Selma. Tanto que ela fala aqui, né, que e o Camilo repete, né, penetramos, né, numa câmara de dimensões amplas e agradáveis, quer dizer, tudo isso projetado por ela, esse ambiente acolhedor que esses convidados estariam. Aí ele diz que tratava-se de pequeno salão ao ar livre, engrinaldado de rosas, né, e de um aroma delicado. Então, tudo isso já harmonizava aquelas mentes em desalinho, né? E aí por isso que esse som da harpa, tudo isso, né, era projetado também em cenas. A gente sempre sabe que eles têm o som e tem as cenas que fazia aquela harmonia do lugar. E ele ainda diz aqui, né? Tinha
um livro, né, em cima de uma mesa que chamou muita atenção de Camilo. Vamos falar desse livro aí, que é Ele fala que é um grande óbolo de primor fluídico luminoso com pequena estrela azul, despertando imediatamente a atenção dos presentes. Ele diz que parecia uma estrela luminosa esse livro, era um álbum. Ali, na verdade, esse álbum belo eram as poesias dela. Ela era poetisa, não é? E quando ela toca dessa harpa, ela pede para o irmão, né, o Ramiro de Guzmán, acompanhá-la na harpa. E começa todo aquele recital. E aí, quando eu falei que aparecem aquelas visões, né, com indescritível beleza literária, por causa da... Ele diz que é sempre inconcebíveis as nossas mentes. Que não tem o que aparece lá não tem como descrever aqui para nós. A gente imagina, visualiza assim dentro da nossa limitação, mas é muito mais até do que a gente pode imaginar. Selma, a gente tem uma pálida ideia, simples assim. Uhum. Já, peraí. Então, e o Guzmán ele tocava a harpa, né? Muito belo. Então, ele diz aqui assim da questão, deixa eu ver aqui, o trabalho mental, o belo da arte, a moral da lei, tudo isso ele diz a utilização da lição, né? Que ele foi tendo ali, né? Diante de tudo aquilo ali que ele estava vivenciando ali, né? Que ele fala do de novo, as feições morais. Então, quer dizer, aqui, nós outros, os grupos dos 10 delinquentes presentes, havíamos cultivado as belas letras quando encarnados no globo terráqueo. Nenhum de nós, porém, soubera enobrecer o dom magnânimo conferido pelo labor continuado do pensamento, aplicando-o a serviço regenerador dos leitores. Servíamos, quando muito, a nossa própria bolsa, a vaidade e o orgulho, satisfeitos por nos julgarmos privilegiados, senhores de situação especial, à parte dos demais homens, mas, em verdade, apenas produzindo banalidades fadadas ao esquecimento, quando, com teorias errôneas, não virulássemos a mente impressionável de um ou outro leitor, tão frívolo quanto nós, que nos levasse a sério. Então, isso é o que ele foi avaliando, diante de toda aquela beleza, com relação às suas obras literárias, a dele e de todos os demais que ali estavam, né? Hein, Selma, essas obras literárias por exemplo, Camilo, né? Em vida ele era um escritor, mas foi o que a vigilante, que é a Ritinha, falou para ele, né? Tudo isso que eles fizeram em vida beneficiou a eles mesmos. Tanto que ele servimos quanto muito a nossos próprios bolsos. Quer dizer, a vaidade e o orgulho, satisfeitos por nos julgarmos privilegiados. Quer dizer, Belarmino se sentia superior aos outros pelos estudos que ele foi capaz de ter, falava vários idiomas, era bom na fala. Camilo era um escritor famoso. Então, quer dizer, nesse momento, eles fizeram o quê em prol da humanidade? Nada. Eles fizeram como ela falou aqui. Né? Ele falou, encheu os nossos próprios bolsos, a vaidade e o orgulho satisfeitos por nos julgarmos privilegiados, senhores de situação especial. E a gente sabe que a gente está na Terra
não para nos sentirmos privilegiados, até porque Deus não privilegia, né? A gente está aqui para somar. Então, o que a Ritinha fazia? A Ritinha usava a arte, né, para aquelas composições que ali estavam ajudando eles no tratamento. Aí foi quando eles fizeram essa reflexão do que eles fizeram com os talentos que Deus né, distribuiu, né, para eles quando encarnados, e o que eles fizeram de benefício? Encheram o bolso. Camilo nem encheu o bolso, que a gente sabe que ele era pobre, né? Mas você via também que eles tinham os amigos que enchiam os bolsos também, né? Então, ele, diante disso, como é que é, desse insight moral que ele teve diante disso, quer dizer, aí ele olha aquela menina de 15 anos que apresentava-se, né, que se apresentava a eles, um padrão de intelectual moralizado. Apresentava-nos, assim, uma jovem, uma menina de apenas 15 anos, apresentava-nos o padrão do intelectual moralizado, ensinando-nos a servir a nobre causa da redenção própria e alheia, enquanto cultivava o que fosse agradável e lindo, oferecendo-nos a proveitosa lição que caiu nas sutilezas do nosso entendimento, confundindo-nos e envergonhando-nos a lembrança do desperdício dos valores intelectuais que possuímos. Não? Quer dizer, aquela situação, ele caiu em si, que o desperdício deles, tanta intelectualidade que não serviu para ninguém, de propósito a ninguém, enquanto ela conseguiu toda aquela poesia, tudo aquilo que ela colocou ali diante deles, estava servindo para todos, né? Era algo que não ficou só para si, ou para o orgulho, como eles pensavam, né? Que era só para eles se deliciarem, mas também aquilo ali tinha algo de benéfico para eles, né? Aí, nesse meio tempo, quando ela lia aquele álbum, que ele fala álbum Cor de Estrelas, né? Sempre emanando ondas, né? Ondas luminosas que atingiam o recinto e tudo mais. As cenas descritas nos versos cantantes e deliciosos corporificavam-se ao redor de nós, estabeleciam vida e movimento. Quer dizer, tudo aquilo que era falado era visualizado ali, né? E seguindo aqui, em verdade, os temas apresentados não nos eram desconhecidos. Ela falara simplesmente de assuntos existentes em nossos conhecimentos, justamente que era que podíamos sorver até o deslumbramento, a grandiosa beleza que de tudo irradiava. Quando sua voz silenciou e os sons da harpa esmaeceram nos acordes finais, que desde muito nos desabituáramos de sorrir, deixamos expandir do seio reconfortado o sorriso bom de salutar satisfação. Ela própria usou da palavra, dirigindo-se a nós. Vou dizer aqui. Conforme tendes compreendido, meus caros irmãos, procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições. Convidei-vos, como zeladora que também sou, do progresso do sentimento moral religioso nos vossos corações, a fim de vos recordar de que esquecestes de coroar vossos ensaios literários quando homens fostes, com as benéficas conclusões em torno das magnificências que o universo oferece ao legítimo pensador. Tinhais Deus a se revelar aos vossos olhos, representado nos fatos inconfundíveis da natureza. Poderíeis glorificá-lo, fazendo das vossas produções oferendas e exaltações à verdade, assim auxiliando a outrem,
menos esclarecidos do que vós. Mas preferistes o negativismo destruidor, formas e análises insossas, conceitos puramente humanos, eivados, portanto, de prejuízos e fadados ao esquecimento, porque nem sequer a vós próprios foram capazes de edificar, preparando-vos para qualquer setor de vitória. O que apresentei na tarde de hoje, recebestes como a mais elevada e sublime expressão literária que poderíeis conceber. Sabei, no entanto, que para nós é apenas o ponto inicial, simples abecedário de conhecimentos artísticos, pois sou apenas uma aprendiz humilde e ainda titubeante da ciência universal. Então, ela aqui leva essa lição para eles, para esse público que ela convidou, exatamente que eram os literários, escritores, alguns ligados à arte, para ensiná-los também, né, o mau uso que eles fizeram das suas... Como é que fugiu aqui a palavra? Que droga. Da sua Então, arte, do que eles tinham, das habilidades deles. Do seu talento. Seus talentos, exatamente. Por isso que ela não podia convidar todo mundo. Então, assim, quando a gente vê assim, certos convites, né, nem todo mundo está naquela mesma situação, porque não tinha isso como aprendizado. Então, assim, eles não estavam diferenciando as pessoas, mas eles não podiam passar esse ensinamento para qualquer um daqueles espíritos. Tinha necessidade de ser aqueles escolhidos, né? Aí o que ela mostra para eles é que você pode trabalhar a arte em prol da sua evolução, do seu progresso, mas também trabalhando em prol do semelhante. É essa lição que a Ritinha traz, mesmo estando aparentando uma idade de 15 anos, que a gente sabe que esses 15 anos é uma aparência que ela quis impregnar ali, naquele momento, como esse espírito. Né? Se representava como 15 anos, igual o Aníbal, né, Selma? Que ele parecia um menino, que foi aquela imagem que mais o ajudou naquele momento, né? Então, a gente vê aqui a beleza, né, da arte, né, convidando a você ter um equilíbrio, né? E no equilíbrio e ajudar também, né? Para crescer também moralmente. A arte é a favor disso também, não é, Júlia? Porque enquanto eles usavam os seus talentos de forma frívola e egoístas, né? Ela está ensinando a eles que eles poderiam ter utilizado para todos aqueles que não tinham as mesmas condições que eles, mas que poderiam também apreciar e ajudar também na evolução. Porque, como diz, nós não somos uma ilha, não podemos viver só para nós mesmos. Nós temos sempre que pensar no outro, né? Em ajuda própria de todos. E é isso que Ritinha levou para esses convidados, né, à sua casa nessa noite. Quer fazer mais alguma colocação, Júlia, que nós estamos encerrando nessa parte? Então, a gente só vai trazer aqui, né, essa oportunidade, né, que foi dada a todos eles ali de estar em contato com o belo, com essa moral que é de Jesus, para esse aprendizado. Porque, através de tudo isso, né, que ela fala que o universo oferece ao legítimo pensador benefícios em torno de toda essa magnífica oportunidade que Deus nos dá. Então, assim, a gente tem a todo instante essas oportunidades a nosso dispor, né? O universo nos dá tudo isso, esse belo, esse contato com a obra da criação. E aí, só que às vezes a gente ligado, né, ao nosso egoísmo, né, a gente se recolhe e não consegue enxergar esse belo.
Por isso que ela faz esse chamado, né? Traz as consciências deles ali naquele momento, ainda prejudicada, mas ela faz com que eles possam despertar. Quando ela fala, conforme tendes compreendido, meus caros irmãos, e chama ele de irmãos, né? Procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições, quer dizer, porque tudo tem a presença do divino. Como ele diz, o universo oferece tudo isso ao pensador, e esse pensador somos nós. Eles ali naquela função dos artistas, que tinham essa sensibilidade, mas nós também. Né? Então, diz, mas eles preferiram, né, essa parte negativa, a parte destruidora. Por isso que eles estavam tão enfraquecidos, com tanto egoísmo, né, vendo somente o lado deles, o negativo, foi por isso que eles não tiveram como resistir àquela situação mais complexa. O Belarmino com a tuberculose, o Camilo com a cegueira. Por quê? Porque eles não reconheceram a parte positiva da vida, o que a obra de Deus nos dá como belo, né? Como oportunidade de crescimento. E aí ela fala, né, isso tudo aqui, né? E vós próprios foram capazes de edificar, preparando-vos para qualquer setor de vitória. Quer dizer, eles hoje estão sendo preparados para a vitória final, que é o quê? Superação deles mesmos. Não é superar o outro, é superar eles mesmos, as dificuldades que eles sabem, né, que vai ser muito difícil. Eles sabem que eles vão reencarnar, apesar de já ter todo esse entendimento, eles sabem que não vai ser uma volta à carne sem dor. Eles têm essa consciência, né? Então, é isso que a gente tem para hoje, e a gente sabe que o livro é muito importante, que traz ensinamentos para nós também. Aí a gente termina hoje, não é o capítulo, mas sim essa história que é apresentado para eles, essa parte feminina, todas essas criações mentais, esses espíritos femininos, né? Que a gente sabe que espírito não tem sexo, mas eles estão ali se mostrando espíritos femininos, com a arte, não é? Com o belo, com a moral, trazendo o quê? Para eles um conforto para aqueles espíritos que estão ali numa grande dificuldade. E, através de tudo isso, deu a eles um conforto, porque tudo foi ajeitado, tudo foi preparado com muito amor, para que eles pudessem se sentir o quê? Numa família. Foi isso que elas tentaram fazer para eles nesse momento. E a Ritinha, ainda jovem, aparentando 15 anos, com todo essa construção aí de belo para eles, através da poesia. Então, cada um ali, né, trouxe, né, cada uma daquelas irmãs foram trazendo o seu fruto do seu trabalho, dessas construções. E essas construções mentais, que elas, como espíritos já superiores, podem ter todo esse trabalho na espiritualidade, trazendo também conforto, é o que eles estão precisando muito. Porque saíram, como Selminha falou, saíram de um estudo onde eles tiveram contato com esse passado doloroso. E eles já reconhecem esse passado como negativo, que eles precisam trabalhar para melhorar lá na frente. Né? Então, e semana que vem a gente tem muito mais coisas aqui para apresentar, porque o capítulo é bem grande e a gente está com todo o gás aí para terminar, né, esses estudos aí com vocês, que é muito importante para nós também, né? Então, a gente vai encerrar o nosso estudo de hoje, como sempre, com aquela recomendação inicial do livro, quando o Camilo diz que a prece faz um benefício muito grande a eles, porque a gente vê esse trabalho realizado por elas, por todos esses espíritos ali protetores, e podemos realizar nós, por eles, através da prece,
mandando luz e paz para esses espíritos. Então, vamos reunir o nosso melhor sentimento, o nosso melhor pensamento, pedindo a Jesus, a esse mestre, a esse amigo de todas as horas, a essa falange amiga e protetora de Dona Ivone Pereira, a esse coração amoroso de Maria, que possa envolver a todos esses espíritos equivocados pelo erro do suicídio, mas que eles possam ter a luz nos seus caminhos, o equilíbrio necessário para que eles possam refazer esse caminho com paz, com segurança e com muita gratidão a Deus, nosso Pai. E a Ele, nosso Pai maior, pedimos então por todos eles. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, a Jesus, a Maria, por nos darmos nos brindarmos com esses conhecimentos, esse despertar que essa literatura nos traz, que possamos ser merecedores desses conhecimentos, que ele possa ser expandido cada vez mais, que essa falange amiga, protetora também de Dona Ivone do Amaral Pereira, esteja sempre conosco, nos inspirando aqui, nos auxiliando, para passarmos o melhor conteúdo para todos aqueles que aqui nos assistem. Fiquemos com Jesus, que Ele possa estar sempre ao nosso lado, nos amparando, porque muito ainda precisamos de Sua presença. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus e até a próxima semana. Até a próxima semana. Um bom fim de semana para todos. Fiquem com Jesus. Paz profunda para todos.